Olá, você é muito bem-vindo neste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos mais uma vez procurando resumir ao máximo a lição dessa semana. Vamos estudar a nossa lição? Vamos. Os textos-chave para esta semana se encontram no livro de João, capítulo 3, verso 14 e 15, que nos diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, a morte substitutiva de Cristo é a verdade central de dimensões cósmicas. Jesus Cristo é o sacrifício expiatório, pois ele morreu por nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. O maior sacrifício já feito foi oferecido quando o Rei da Glória, o Pai da eternidade, o Rei de todo o universo, veio ao nosso mundo pecaminoso, viveu e morreu por nós. Viveu sem pecado como uma pessoa humana e morreu por nós em um nosso lugar. O verdadeiro cristianismo é centrado na cruz de Cristo. A serva do Senhor, ela diz assim: o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno do qual e da qual se agrupam as outras todas verdades. Temos estado a estudar sobre a questão da morte, a ressurreição, como vimos na última lição. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, precisa ser estudada à luz que se reflete da cruz de Calvário. Toda a verdade. Apresento diante de vocês o grande e magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção. O Filho de Deus erguido na cruz. Isto tem que ser o fundamento de todo o universo, todo o discurso feito por nossos pastores. Diz ela no livro Obreiros Evangélicos, página 315. E olha o que ela mais ainda acrescenta: todos os professores cristãos, de todos eles, os adventistas do sétimo dia devem ser os primeiros a exaltar a Cristo diante do mundo. No mesmo livro, na página 156. A morte de Cristo na cruz é a pedra de esquina, é a pedra fundamental, é a pedra angular sobre a qual se ancora todo o ensino bíblico. Jesus Cristo veio ao mundo por várias razões e apresentarei algumas delas bastante importantes para o nosso conhecimento, ensino e para o nosso aprendizado. Uma das primeiras razões importantes, ou uma das razões, é para redimir a humanidade. Nesse caso, ele nasceu como homem para morrer por nós. Um outro aspecto, a fim de nos revelar o verdadeiro caráter amoroso de Deus. Você sabia disso? Para derrotar Satanás e desfrutar as suas falsas alegações. E para provar que o primeiro Adão poderia ter obedecido a Deus, assim como Cristo, em sua humanidade, cumpriu perfeitamente toda a lei e viveu uma vida santa e sem pecado. Em tudo foi tentado, mas nele não se achou dolo ou culpa alguma. Ele veio como o servo sofredor. Dele está escrito em Isaías capítulo 53, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, 52, entre outros textos mais. Aliás, é descrita a revelação como um tom poético, como uma poesia apresentada sobre a obra da redenção que Cristo veio efetuar. Ele começou seu ministério público com a passagem de Isaías 61, verso 1 e 2,
Vocês conhecem essa? Que fala sobre a sua missão. Podemos encontrar esse texto no livro de Lucas 4, versos 16 a 21. No entanto, a melhor e mais elaborada exposição sobre o significado da morte de Cristo na Bíblia é centrada e encontrada no poema ou no cântico de Isaías, no capítulo 53, que fala sobre o cântico central do servo sofredor, que começa no capítulo 52 e continua no capítulo 53. Também estruturado simetricamente, como fosse 5 estrofes, cada uma com 3 versos, que podem ser classificados de forma poética. E muitas das vezes temos bastante dificuldade de compreender. Olha, dos versos 50 do capítulo 51 em diante, aborda uma estrutura poética que muitos não compreendem. Avançando por capítulo 52, passando pelos versos 13 a 15, aparece-nos um enigma. A canção começa com este enigma, porque esse servo é sábio e grandemente exaltado por um lado, mas por outro lado é desfigurado, abominado pelos outros e maltratado. Então, saltando para o capítulo 53, 1 a 3, após a descrição, ele é rejeitado. Esses versos apontam para a total humilhação do servo. Ele sofreu, foi desprezado, rejeitado e se tornou homem de dores. E depois, o verso 4 a 6 apresenta algo sublime para nós: a expiação. Esse segmento é o cerne da razão de todo sofrimento e morte de Cristo, pois as nossas dores levou sobre si, foi transpassado por causa das minhas transgressões e esmagado por causa das minhas iniquidades e da sua também. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Avançando um pouco mais, nos versos 7 a 9, fala um pouco de sua submissão. Descreve o seu sofrimento, sua provação, a morte e o sepultamento de Cristo. E depois dos versos 10 a 12, apresenta uma outra parte. Ele é exaltado. A sua exaltação, a canção culmina com a ressurreição daquele que foi oferta pela culpa e a sua prosperidade e vitória. Ele justificou muitos, porque levou sobre si o pecado de muitos e compartilhou seu despojo com eles. A sua morte foi voluntária, substitutiva e expiatória. E ainda depois, os resultados de sua morte triunfante foram aplicados aos crentes no seu ministério intercessório. Sabem, Isaías 53 foi o texto bíblico que o eunuco etíope lia durante a sua viagem. Sim, aquele que Lucas foi encontrar com ele no capítulo 8, versos 26 a 39. E nós encontramos algo maravilhoso. Então a salvação não é só para os judeus. Senão, o que faria um etíope com os escritos proféticos de Isaías? Lendo. É só porque Deus não faz acepção de ninguém. Queridos, a cruz de Cristo é o ponto central de toda a teologia bíblica. Sabe, a morte de Cristo é a garantia da nossa vida, da minha vida, da sua vida. E sua morte nos traz a vida eterna. Nenhuma teoria pode explicar por completo o enorme significado da morte de Cristo. Mesmo que possamos reunir todo um mosaico de razões para sua morte, tal imagem capturaria apenas uma fraçãozinha do imenso sentido da cruz. Ela revela o amor incompreensível de Deus pelos pecadores, sua justiça, sua verdade,
o esplendor do seu caráter santo, a imutabilidade da sua lei, a natureza abominável do pecado, a segurança do governo divino, a vitória de Deus sobre o pecado. Quem é quem no grande conflito e a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e as forças do mal. Queridos, por essas razões, a morte de Cristo ocupa a posição decisiva e dominante em nossa teologia. Quer seja adventista, quer seja outra qualquer, deve ser a razão primordial. Sabem, nada pode substituir a centralidade e importância da morte de Cristo. O que aconteceu na cruz é um ato divino de salvação sem paralelo, único e irrepetível, do qual todos os benefícios salvíficos fluem, incluindo o ministério intercessor de Cristo para nós hoje. Nada pode melhorar ou complementar ou completar a cruz, e ninguém pode acrescentar nada ao extraordinário sacrifício de Cristo pelos seres humanos. A salvação é completa nele. Simples e lindamente. Verdadeiramente a expiação de Jesus foi perfeita. A serva do Senhor, no livro de Ravi and Errol, 24 de setembro de 1901, ela diz o seguinte: quando o Pai contemplou o sacrifício do seu Filho, curvou-se diante do sacrifício em reconhecimento de sua perfeição. Vem a palavra. É o suficiente, disse ele. A expiação está completa. Nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem algum valor para a nossa salvação. Quando ofereceu a si mesmo na cruz, foi realizada uma expiação perfeita pelos pecados do povo. Sabem, queridos, por mais que eu fale sobre esta questão, por mais que eu me debruça sobre a obra salvífica, a minha mente é finita, não caberia tudo. Por isso, queridos, inclinemos, assim como os anjos se inclinam diante de Deus, diante de Cristo. Ele tem glória. Ele canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Muito digno todo louvor e toda adoração. Por isso, queridos, eu acredito, seja você adventista ou do outro credo qualquer, essa mensagem não vem de mim. Essa mensagem vem de Deus para ti e para os teus. Não fique contigo apenas, partilhe, medite e aceita hoje Cristo, a sua graça, como o único dom para restaurar toda a humanidade, todo o universo, da mancha que foi colocada lá no Éden. Porque nossos pais escolheram pecar, mas Cristo, na sua humana vida aqui na terra, ele suportou toda a afronta do pecado. Não veio como Adão, escolheu vir como servo sofredor. E dali, ele, na sua infinita misericórdia, sofreu toda a pena que o pecado acarretou. Eu gostaria que, ao ler estas palavras finais apresentadas no livro de Isaías, capítulo 53, esta poesia linda e maravilhosa que fala sobre a minha salvação, a sua salvação, a salvação de todo o universo, ela possa tocar no seu ser, possa mudar a sua forma de viver. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como onde quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo meu ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Como eu e você. Você o aceita como seu Salvador? Eu aceito como meu Salvador pessoal. A decisão é sua. Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Que Deus o abençoe grandemente. Amém?